A Alemanha vai às urnas, né, para escolher o seu novo governo. E a boca de urna aponta vitória da direita moderada, né, e ascensão da extrema direita, né? Para conversar, já vamos chamar, né, para conversar sobre esse tema e outros de política internacional, Isabela Calil, antropóloga e pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política, e Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, né? Acho que temos os dois. Olha, acho que os dois já entram, né? Em breve eles vão entrar. Enquanto o pessoal da técnica está acertando as coisas aí, ao vivo é assim mesmo, pessoal. Falar um pouco sobre a questão da boca de urna. Boca de urna, né? Aquela pesquisa que é feita no momento que a pessoa está indo votar, e por isso ela é extremamente precisa, né? No Brasil a gente acabou deixando de lado a boca de urna porque você tem a urna eletrônica. A urna eletrônica já dá o resultado muito rápido, então você acaba nem tornando isso necessário. Mas as pesquisas boca de urna apontam para a vitória do conservador Friedrich Merz, da direita moderada, da CDU, né, dos democratas cristãos, na eleição parlamentar da Alemanha deste domingo, dia 23, mas também a ascensão da AfD, a Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, né? Projeções indicam que os conservadores, a CDU, de Merz, teria alcançado 28,5% dos votos, em linha com as últimas pesquisas, contra 20% da legenda de extrema-direita da AfD. É o melhor resultado, né, segundo a apuração, segundo a reportagem de José Henrique Mariante, lá de Berlim, diretamente de Berlim, da Folha de São Paulo, né, parceira do UOL, é o melhor resultado da direita em 90 anos, né, ou, para ser mais exato, desde a era nazista, né, que levou a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, né, com o dobro dos votos do pleito de 2021, né, a votação deste domingo confirma o crescimento, confirma as perspectivas de crescimento da AfD. E esse populismo de ultradireita tem avançado na União Europeia, já vimos isso na Itália, de Giorgia Meloni, vimos isso na Hungria, de Viktor Orbán, vimos isso na Austrália, vimos isso na Holanda, na Áustria, foi mal, na Áustria, né, na Holanda e uma série de outros países, mas é claro que isso chega com outro patamar quando a AfD alcança 1/5 dos assentos do Bundestag, o parlamento baixo, a Câmara Baixa alemã, ou seja, a Câmara dos Deputados. E aí vamos chamar agora a Isabela Calil, acho que ela já está a postos, né, antropóloga e pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isabela, boa tarde. Tá errada. Foi consertar aqui o crédito da Isabela. Boa tarde, Isabela. Como é que você vê, bem? A pesquisa de boca de urna confirma as previsões de que a AfD chegaria com força em segundo lugar, o que vai forçar a CDU, os democratas cristãos, a fazer uma coligação para poder governar, né? Boa tarde. Isabela, é um prazer estar aqui de volta. Não, já pode começar de novo, estava mudo o seu microfone. Não, dei boa tarde, Sakamoto, disse que é um prazer estar aqui de volta. Obrigado. Como é que você vê isso? Como é que você vê confirmando as perspectivas, confirmando essas previsões da AfD terminando em segundo lugar? Sakamoto, tem uma mudança importante aí, que é basicamente o seguinte: a AfD é um partido que ele nasceu pós-crise de 2008 e foi se radicalizando cada vez mais. Na Alemanha, como a gente sabe, é proibido ter um partido abertamente nazista, né, por razões óbvias. A Alemanha, depois do fim da Segunda Guerra, adotou uma série de medidas para impedir que isso acontecesse. Então, a AfD, o que a AfD faz? A AfD foi se radicalizando cada vez mais com o tempo, inclusive, apesar de não ser um partido nazista, abrigando entre os seus apoiadores simpatizantes do nazismo ou do neofascismo. Então, o que acontece? A AfD, até há um tempo atrás, era vista como um partido minoritário, como uma força minoritária. Só que, a se confirmar a boca de urna, a gente está falando em alguma coisa na casa dos 20% dos assentos do parlamento. Então, ou seja, vai ficando cada vez mais incontornável fazer uma aliança com a AfD. Só que, por outro lado,
mesmo os partidos como CDU dizem abertamente que não vão fazer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de coalizão com a AfD, exatamente por ser um partido de extrema-direita. No entanto, conforme vai ganhando mais assentos no parlamento, isso significa uma força política, e a gente tem uma mudança agora, que é de um partido que a gente podia ver como uma força menor, que cresce muito, como você falou, é o maior crescimento, né, dos últimos 100 anos, e aí o que acaba acontecendo é que agora se coloca como uma força politicamente relevante. Então, acho que essa é a grande diferença. Isso não é um fenômeno, vale lembrar, não é um fenômeno que está acontecendo só na Alemanha, é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, e ele é preocupante porque a AfD, por exemplo, ela se vale muito do discurso anti-imigração. Então, ela se vale muito de uma insatisfação econômica, da satisfação dos cidadãos, e joga o problema da imigração como sendo um espantalho. A gente vê isso, por exemplo, no caso do Donald Trump, também nos Estados Unidos, e oferece soluções fáceis para problemas muito complicados, mas tem funcionado eleitoralmente. Também queria chamar para a nossa conversa o Vinícius Vieira, professor da FGV e da FAAP, né, com o qual eu tive o privilégio de compartilhar ser contemporâneo lá na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Tá mudo o microfone do Vinícius, eu não sei se é o Vinícius ou se é... gente, continua mudo o microfone do professor. Eu não sei se é um problema, deve ser um problema aqui na técnica ou da produção. O pessoal puder checar, né, que segue mudo o microfone dele, né? Isabela, continuando conversando contigo, quais são, na sua avaliação, as perspectivas que tem agora a CDU, né, os democratas cristãos, a partir do momento que devem, bem, como a principal força que saíram das urnas, eles devem ter a prerrogativa de tentar montar o governo, né? Eles não vão conseguir governar sozinhos, vai ter que ser uma coalizão. Quais são as perspectivas? Eles devem governar com o SPD, com os sociais-democratas do Olaf Scholz, do atual chanceler, que já reconheceu, inclusive, a vitória do Merz, ou com outros partidos também, com o FDP, com os liberais, com os verdes. Como é que você vê essa montagem de governo? Sakamoto, existem algumas possibilidades, inclusive tem uma matéria muito interessante da Folha com infográficos que mostram quais seriam esses tipos de coalizão. E aí, entre esses tipos, de fato, vale lembrar que a direita a gente está chamando de uma direita moderada, são conservadores cristãos. Então, a ideia basicamente é a seguinte, é de que se forme, tem diferentes possibilidades de coalizão. Uma delas tem a ver, inclusive, com essa questão dos chamados verdes, que é a questão ambiental, ou seja, questões que estão relacionadas a uma agenda de matriz energética, uma agenda que é vista pelos conservadores como uma agenda excessivamente radical, enfim, por ter questões ambientais muito bem posicionadas. Então, no final das contas, eu acho que com a AfD... Oi, você me ouve? Tô te ouvindo, pode continuar. Então, no final das contas, o que acaba acontecendo é que eu acho que com a AfD, mesmo essas diferenças entre outros partidos posicionados mais à direita e até, enfim, mais progressistas, tende a se diluir em razão de tentar isolar a AfD. Vamos ver se a gente voltou agora com o som do Vinícius, né? Pedir para ele vir e compartilhar com a gente a tela. Vinícius, novamente, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News. Olá, boa tarde, Sakamoto, boa tarde, Isabela, um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Gente, desculpa, eu acho que o som do Vinícius está saindo na técnica, mas não está saindo, não sei se a Isabela, não é com o Vinícius, acho que é com a gente. Eu ouço. Você ouve? Acho que é só eu que não estou ouvindo o Vinícius, né? Muito bem, eu estou ouvindo, na verdade, pelo barulho que chega lá da ilha de edição, assim, acho que há algum problema aqui. Mas, de qualquer maneira, bem baixinho, acho que eu consigo ouvir. Vinícius, como é que você vê esse resultado dessa eleição na Alemanha, que é a força motriz, força econômica
da União Europeia. Como é que você vê esse resultado, o impacto do resultado dessa eleição e das composições que podem sair dela a partir de hoje? O que isso deve influenciar? Deve influenciar na relação da Alemanha com a Europa Ocidental, com a União Europeia de uma maneira geral, com os Estados Unidos, ou devido à composição da CDU com a SPD, as coisas devem ser como já foram antes, devem se manter uma certa estabilidade? Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Eu vejo, Sakamoto, o seguinte: nós temos aqui uma tentativa de sacrificar a agenda da migração, incorporando até alguns dos elementos da AfD, de modo que o eleitor alemão médio fique ali em paz, se dê por satisfeito, pela formação de uma muito provável coalizão entre a CDU, né, CDU-CSU, né, que é o braço da democracia cristã lá na Bavária, né, uma coligação entre o Partido Nacional e esse Partido Regional lá da Bavária, e o SPD, mas aí talvez os liberais, talvez se unam aí numa grande coalizão, como entre vários momentos em que houve na história da Alemanha. Só que a grande diferença é que será uma coalizão, como eu disse, com uma agenda muito mais dura na questão da migração, para justamente ali tentar apaziguar os ânimos da população alemã. Enquanto isso, em termos de política externa, não vejo, em hipótese alguma, essa provável grande coalizão abraçando ali ideias da AfD. Pelo contrário, vão tentar ali consolidar um poder autônomo da Europa perante Donald Trump, que claramente já deixou claro que vai deixar a Europa sozinha, sem defesas. E aí, o CDU, SPD, provavelmente formarão o coração dessa nova grande coalizão que tende a se formar diante dos resultados de hoje, vão se aliar ali, principalmente a França de Emmanuel Macron, para tentar costurar ali forças próprias para a defesa da Europa e, se não enfrentar, claro, Vladimir Putin, pelo menos não aderir a essa pauta que, de um ponto de vista europeu, é entreguista para os interesses do Trump. E aqui cabe um último destaque. Ainda que a AfD não tenha ganhado, é um resultado bastante expressivo, como vocês já estavam comentando antes, mas gostaria de ressaltar que é uma representação, uma indicação de que há o quê? Uma normalização da extrema-direita na Europa. Se a maior economia da Alemanha tem os resultados das suas eleições, esse resultado expressivo para um partido que é claramente herdeiro do nazismo, é porque a extrema-direita está, de uma vez por todas, normalizada no velho continente. Vinícius, você acha que a campanha, eu vou até usar o termo campanha, que o bilionário Elon Musk, dono da Tesla, do X, né, e que atua agora, conselheiro de Trump para a área de reestruturação do governo norte-americano, a campanha que ele fez pró-AfD teve impacto na sua avaliação, positivo ou negativo? Porque no final das contas, com aquele gesto que foi traduzido como um gesto de origem nazista que ele fez num evento, né, houve também muita repercussão na Alemanha, né, por outro lado, ele também fez campanha, ele usou a força do algoritmo dele também para defender o voto na AfD. Se observarmos, Sakamoto, as intenções de voto anteriormente, a AfD ficou na mesma. Ali as pesquisas já davam que eles não passariam de 20%, ficariam ali de fato nesse nível de votos. Então, nós temos aí um indício de que a entrada do Musk foi mais do mesmo, ou seja, não mudou as tendências que já se apresentavam anteriormente. Caso eles tivessem ali se aproximado, né, chegado ali, vamos dizer, aqui um cenário de 25% dos votos, uma variação próxima ali ao que a CDU obteve, né, cerca de 28% dos votos, nós poderíamos falar que Musk foi efetivo. Mas, pelo contrário, pode ter ajudado, e vamos ver aí os próximos capítulos pós-eleição, com a formação do novo governo, a essas forças verdadeiramente democráticas da Alemanha, sejam de esquerda, sejam de direita, a se unirem e manterem ali o compromisso de fazerem o que é aquilo que a gente chama nas ciências sociais de um cordão sanitário contra os neonazistas, de modo que eles não assumam o governo. Dito isso, nós temos aqui um detalhe. Eles vão liderar a oposição, me parece. É inevitável que a AfD lidere a oposição, e como até já comentei em outros canais, outras ocasiões, anteriormente à eleição,
é interessante pensar que nas próximas eleições, aí sim eles podem se tornar, em função dessa liderança da oposição, uma força viável de governo, ou seja, está muito longe de acabar aí o pesadelo de eventualmente a Alemanha voltar a ter um governo de extrema direita quase que 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial.